Olá a todos, boa noite. Eu acho que todos aqui já me conhecem, mas a gente tem um pessoal online no YouTube, aqui no Zoom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Davi, sou médico oncologista, sou da diretoria da disciplina de cancerologia da MCC, em conjunto com a Edra e também com o Leonardo, que está um pouquinho atrasado e teve um imprevisto, mas deve estar chegando. Estamos em mais um evento, né? Eu acho que já fizemos alguns durante esse ano. E a ideia é nos próximos 3 anos aí que a gente vai continuar na diretoria da cancerologia, fazer mais eventos com intuito multidisciplinar. Então, a gente está aberto a todas as especialidades correlatas aí da oncologia para parceria de eventos, ideias. Então, será um prazer estar com vocês aí em próximos eventos. E hoje vamos falar de um tema especial, que é câncer de pulmão. Acho que foi o pioneiro aí na medicina personalizada, na terapia direcionada. E então temos muitas coisas a discutir, muitas novidades, né? E a medicina personalizada chegou para não só na medicina, não só na oncologia, mas na medicina de forma geral, é uma realidade. Mas a gente não pode esquecer que o rastreamento, o diagnóstico precoce continua sendo ali a principal ferramenta para a cura, né? E de ponto de vista de custo e efetividade, também é a melhor maneira da gente direcionar nossos investimentos, né? A oncologia está ficando uma coisa muito cara, cada vez mais cara, e muitas vezes o principal, o básico, está ficando um pouquinho de lado. Discutir rastreamento é muito importante, então hoje a gente tem um tema muito interessante a discutir e algumas particularidades que câncer de pulmão, rastreamento, a gente tem algumas nuances aí que trazem uma dificuldade, né, de trazer isso para uma realidade. E também teremos aulas sobre câncer de pulmão, doença não metastática, então desde a doença inicial, localmente avançada, tratamento neoadjuvante, definitivo. Então a Luísa vai contribuir com a gente. Então, para começar a discussão, eu vou chamar a doutora Márcia, médica pneumologista, também especialista em sono, para contribuir com a gente aqui para uma aula de rastreamento. Depois, a Luísa, oncologista clínica do São Luís, também vai contribuir com a aula de doença inicial, né, sobre câncer de pulmão. Então, Márcia, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite e na sua fala, falar de câncer de pulmão no mês que a gente combate o tabaco é extremamente importante, né? Então, na próxima semana, dia 29, acho que já é a próxima semana, nós vamos ter o Dia Mundial Sem Fumo, né? Que é para estimular medidas de controle do tabagismo. Então, o câncer de pulmão está bem relacionado com esse tema e é importante a gente tentar falar desse rastreamento porque uma das grandes dificuldades, a gente tem avançado muito com o tratamento, né, do câncer de pulmão, mas descobrir esse paciente a ponto dele poder se beneficiar com o tratamento é algo que é muito penoso, né, algo que é difícil da gente conseguir. Então, vamos lá. Falando da epidemiologia do câncer de pulmão, nós temos aí a estimativa mundial para o câncer de pulmão por ano é de cerca de 2 milhões de casos, né? E quando a gente faz um recorte para o Brasil, a gente tem cerca de 31 mil casos, e o que chama muito a atenção é a taxa de mortes decorrente do câncer de pulmão. Então, isso mostra que nós temos falhado muito no rastreamento, porque a gente descobre tarde e a gente consegue oferecer muito pouco desses tratamentos, né, personalizados, com terapia-alvo, para ter um bom resultado. A incidência do câncer de pulmão, quando a gente faz aqui um recorte maior para o Brasil, exceto, né, o melanoma, a gente tem na população masculina, são dados do INCA, ele como a terceira causa de câncer na população masculina, atrás do câncer de próstata, de colo e reto, e nas mulheres ocupa o quarto lugar. Então, é bem frequente, né? E a gente precisa aí de métodos que diagnostiquem esses pacientes a tempo para o adequado tratamento. Essa figura, ela nos mostra a sobrevida em 5 anos desses pacientes, quando eles são diagnosticados precocemente e quão é ruim quando eles são diagnosticados tardiamente. Então, isso chama muito a atenção para aquela estatística que eu mostrei no começo, de que a gente precisa ter um diagnóstico precoce para que a gente não descubra nesse estágio que a gente não vai ter sucesso no tratamento. E qual é a porcentagem de pacientes que a gente tem de diagnóstico nesse momento?
Então, aqui chama muito a atenção que no estágio 3 e 4, a gente tem 65% dos casos diagnosticados. Então, é muito pouco que a gente tem diagnóstico no início. Então, isso faz a gente ter essa consciência de que essa doença é diagnosticada muito avançada, né? E isso justifica também, não só pelas falhas de rastreamento, mas porque o pulmão é um órgão que tem pouca inervação, então ele não vai ter dor. Às vezes, para ter tosse, que é um sintoma comum, precisa evoluir bastante, né? E, então, consequentemente, ele acaba descobrindo muito tardiamente. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem é, discriminado todos os estágios, né? Então, a gente, naquele anterior, eu falava de 1, 2, 3 e 4, e aqui eu quero chamar a atenção que quando passa do 2B, a mortalidade em 5 anos, ela só aumenta, né? Então, a gente não, para a gente ter sucesso, a gente precisa estar aqui no topo. Se a gente vai descendo essa cascata, a gente não tem sucesso nos programas de rastreamento. Então, isso já fala muito, né, do que eu quero trazer para vocês. Por que que é importante a gente rastrear o câncer de pulmão? Se a gente descobre esse câncer no início, a gente consegue propor tratamento curativo. São pacientes que têm menor comprometimento, né, da sua qualidade de vida, então a gente vai oferecer uma melhora da sobrevida global e os custos em saúde também vão ser menores, né? E quando a gente fala de rastreamento de câncer de pulmão, a gente tem dois tipos, o oportunístico ou o organizado. Então, assim, se o paciente comparece numa consulta, por exemplo, para mim, às vezes eu recebo alguns pacientes que eu brinco que eles querem atestado para continuar fumando, né? Eles vão lá, falam assim, eu sou fumante, eu vim ver se está tudo bem. Aí fala, mas se estiver tudo bem, a gente vai já parar o tabagismo, né? Fala, então, assim, ele apareceu, eu ofereci o exame, ele fez, a gente pode ou não descobrir alguma lesão. E o organizado é aquele que é feito com um programa, que segue, que tem uma periodicidade, que obedece os critérios para eleger os pacientes que são mais, que têm uma probabilidade maior de ter o câncer de pulmão. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, como eu comecei minha fala, né, falando que o dia 29 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. Falar de câncer de pulmão e tabagismo está muito relacionado, porque 85% dos casos, né, de câncer de pulmão são relacionados são de pacientes fumantes. Então, aí a gente já identifica um padrão de comportamento desses pacientes. Então, são pacientes que têm um vício e que têm muito receio de procurar alguma coisa, né? Fala assim, eu já estou fazendo algo que está errado, e aí eu vou lá procurar fazer um exame que eu já sei que eu estou correndo risco, né? Então, isso já remete um pouco desse preconceito social que a gente tem. Quando se fala de tabaco, a gente tem agora dados do Vigitel de 2023 que 9,3% dos pacientes, dos brasileiros são fumantes. Então, com as medidas de redução de ambiente, né, de ambientes livres de tabaco, o aumento do preço, as fotos no maço de cigarro, já falei aumento do preço. Bom, essas medidas que socialmente a gente viu no evoluir da sociedade, a gente percebe que teve um impacto muito importante. Então, a gente saiu da década de 80 com uma probabilidade, quer dizer, com uma prevalência muito alta de tabagismo, e hoje a gente está com 9,3%. Então, o Brasil está muito bem colocado nesse ranking. O impacto da cessação do tabagismo, ela tem a cessação tabagista tem um impacto muito grande na mortalidade. Então, ela por si só já reduz a mortalidade do câncer de pulmão, né? Reduz o risco. E também o tabagismo está implicado em doenças crônicas. Então, a redução da mortalidade geral também diminui com a cessação do tabagismo. E as bases para a cessação do tabagismo, elas são focadas na determinação do paciente, né? Então, o paciente tem que ter a vontade de parar de fumar. Não adianta a gente prescrever um remédio achando que isso vai fazer virar a chave, né? O que faz virar a chave, que tem um impacto muito importante, é nas consultas a gente fazer a abordagem breve. Então, essa abordagem breve é você gastar 3 minutos da sua consulta dizendo para ele que existe tratamento, que quando chegar o momento a gente pode apoiar. E às vezes o paciente está lá pré-contemplativo, ele não quer nem passa pela cabeça dele parar de fumar, né? Porque eles vêm com aquele discurso, não, eu fumo porque eu gosto, e assim, não existe, né? Nenhum paciente que fume porque não gosta. É que com o passar do tempo, isso começa a ficar um peso, né? Vai despertando uma consciência, mas aí você tem que enfrentar a dependência e isso gera uma grande angústia, né? Então, se a gente pega um exemplo bem corriqueiro nosso, que quando a gente fica um dia sem celular, que esqueceu em casa, a gente já desperta os sentimentos, imagina algo que libera muita dopamina e que está visceralmente vivendo nesses pacientes.
Então, a abordagem comportamental é muito importante, né? Você pontuar ações no dia a dia que auxiliariam ele na cessação do tabagismo, e a gente prescreve medicamentos quando necessário. Então, esses medicamentos pode ser uma reposição de nicotina, pode ser a bupropiona, a vareniclina, infelizmente, ela saiu do mercado, está aí para voltar, mas ainda a gente não tem outra possibilidade no Brasil como tratamento de primeira linha. Às vezes a gente associa algum antidepressivo, dependendo de ansiedade, mas isso é personalizado de acordo com cada paciente, com cada dependência, né? Eu costumo brincar que cada um tem a sua dependência. Então, você pode fumar 5 e ter muito mais dificuldade do que aquele que forma 20. E, aliás, eu acho que o vínculo psicológico com quem fuma menos é muito maior e isso impacta também na cessação. Vou falar um pouquinho desses 2 estudos que avaliaram a tomografia de tórax de baixa dose para diagnóstico precoce de câncer de pulmão, né, para rastreamento. Então, o mais famoso deles, ou que acompanhou por mais tempo e uma população bem grande, né, é o Clinical Trial, NLST, que acompanhou mais de 50 mil pacientes, com 3 rodadas de tomografia de baixa dose, comparado com a radiografia de tórax. E aí a gente viu que aqueles pacientes que fizeram a tomografia e comparado com a radiografia de tórax, foram mais efetivos e reduziu a mortalidade no câncer de pulmão em 20%. Esse é o estudo americano, e o outro é o estudo europeu, né, o belgo-holandês, que estudou 15 mil pacientes, e aqui foi comparado com não fazer nenhum exame para rastreio e a tomografia de baixa dose, mostrando uma redução de 24% também na mortalidade. Então, mostrou que fazer o rastreio com a tomografia de tórax é muito efetivo. E a gente chegou nessa conclusão após vários estudos que foram rastreando por pesquisa de escarro, celularidade no escarro, raio-x, e mostrou que a tomografia é melhor. E por que a tomografia é melhor? É um exame rápido, é um exame seguro, prático, né? Então, o paciente, a gente tem um tomógrafo, ele deitou 3 segundos, o exame está feito com boa qualidade, né? Tem baixa irradiação, então, hoje em dia, com os aparelhos mais modernos, a gente consegue colocar uma taxa de radiação menor e ter uma resolução de imagem muito boa. É o único exame recomendado, né, para o rastreio, quer dizer, a principal ferramenta para o rastreio do câncer de pulmão, diagnostica lesões pequenas que são suspeitas, porque tem essa análise tridimensional. Foi mostrado em estudos que ele é superior, que a tomografia é superior à radiografia, o exame recomendado para rastreio, e também diagnostica lesões potencialmente curáveis, né? Então, ela mostrou superioridade em relação ao raio-x para investigar esses pacientes que têm alto risco para câncer de pulmão. Esse ano, nós tivemos a publicação da Sociedade no Jornal Brasileiro de Pneumologia, né, um consenso feito por cirurgiões, pneumologistas e radiologistas sobre o uso da tomografia, né, desse método de imagem na população brasileira. Então, eu vou falar um pouco dessas recomendações. Aqui só um comparativo, né, de como esses estudos avaliaram e o que nós estamos recomendando nesse momento. Então, o paciente que vai ser submetido a um programa de rastreio organizado para câncer de pulmão é aquele paciente que tem entre 50 e 80 anos. Então, esses estudos e outros braços deles que foram desmembrados mostraram que essa é a faixa etária que tem maior abrangência, né? Então, o NLST, por exemplo, ele depois teve um subbraço que avaliou a redução da idade, né? Porque os afro-americanos, eles desenvolvem o câncer de pulmão muito mais precoce do que os americanos nativos, vamos dizer assim. E porque eles têm um comportamento diferente do consumo de cigarros, então eles consomem mais os cigarros mentolados, eles consomem cigarros numa quantidade menor, mas por mais tempos, e desenvolve a doença precocemente. Então, isso não tem nenhuma abordagem sobre mutação, mas pode ser que eles tenham, né? E isso propiciou que a gente tomasse a decisão de que vai ser menor. E, apesar de nós sabermos que o tempo é um coadjuvante, né, nessas mutações, podendo facilitar aí o desenvolvimento de câncer,
80 anos foi a idade, porque quando você vai fazer no rastreio, você vai acompanhando esse paciente por longo prazo. E um pré-requisito é que ele tenha condições de ser tratado, né, e suportar esse tratamento. Então, foi determinada essa faixa etária. O consumo de cigarro foi em torno de 20 anos maço, então a gente multiplica o número de cigarros que ele consome por dia pelo número de anos e chega a esse cálculo. E se ele parou de fumar, esse tempo é até 15 anos. Então, isso é o que a gente tem na literatura e endossado pela nossa sociedade, dizendo que é o paciente que deve ser elegível. Quais seriam os critérios de inclusão? Então, ele pode entrar num programa de rastreamento, mas quando ele faz 80 anos, ele automaticamente é excluído, né, desse programa por causa da idade. A cessação do tabagismo, então, aqueles que têm mais de 15 anos que cessaram. Se ele tem sintomas sugestivos de câncer de pulmão, ele não vai entrar no rastreio, ele já vai direto para o diagnóstico. Então, ele não é elegível para a gente acompanhar isso a longo prazo. E se ele tem condições, né, ou comorbidades que comprometam o seu estado funcional para que ele não se beneficie do tratamento caso ele venha desenvolver a doença. A análise técnica aqui, ela sempre vai ser multidisciplinar, porque quanto mais pessoas envolvidas ou mais especialidades envolvidas nesse rastreamento, a gente vai conseguir chegar no paciente de diferentes formas. E esse grupo, né, que faz esse rastreamento, ele tem que passar por processos de treinamento, processos e treinamentos. Então, todos os passos têm que estar estruturados, como que esse paciente não vai se perder no caminho, porque não é só um exame a mais ou um exame de qualidade maior que a gente está fazendo. É um exame que vai auxiliar, né, custo-efetividade para o tratamento e sucesso, né, redução de mortalidade. E nessas abordagem multidisciplinar, a gente também vai ter recomendado, né, que a gente tenha um programa de cessação. Quando a gente fala em cessação de tabagismo em relação à mortalidade do câncer de pulmão, a gente tem aí muito parecido com o estudo do NLST, 20% de redução da mortalidade simplesmente por parar de fumar. Quando você associa a cessação do tabagismo com o programa de rastreamento, a gente diminui em 38%. Então, ele praticamente dobra o sucesso aí do tratamento. Então, é importante que a gente tenha. E esse grupo multidisciplinar que vai atuar no tabagismo, ele pode ser composto por qualquer pessoa que foi treinada para intervir nesse grupo. Então, pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, pode ser um fisioterapeuta. Então, pessoas que forem treinadas para motivar ela nessa cessação do tabagismo é importante. O serviço de radiologia, ele tem que ter, né, um tomógrafo que englobe aí as qualidades necessárias para ter essa boa imagem, e o laudo ser feito também com uma descrição padronizada. Então, a gente tem o BIRADS para mama, para pulmão a gente vai ter o LUG-RADS, e é importante que tenha essa definição. A análise, se vai ser bidimensional ou por volumetria, a gente acredita que a volumetria é melhor, porque você vai avaliar a lesão tridimensionalmente, o cálculo do volume, então a gente vai ter mais sensibilidade para perceber o crescimento da lesão. Mas, por exemplo, o estudo NLST, ele foi feito com análise bidimensional. O Nelson, mesmo sendo, né, em países pequenos, tinha dificuldade de padronizar isso, porque os aparelhos para fazer essa leitura não permitiam isso de uma forma tão acurada. Então, imagina no Brasil que a gente tem, né, proporções muito maiores, a dificuldade que a gente pode ter por aqui. Uma vez também diagnosticado, a gente precisa fazer o estadiamento, né? Então, vai ter um acesso a um PET-CT, vai ter condições para que ele seja encaminhado também para as vias de tratamento, né? Não é simplesmente dar o diagnóstico, mas a gente precisa resolver a vida do paciente. Na radiologia intervencionista, né, ou tanto com broncoscopia quanto a biópsia guiada por tomografia, vai ter um centro cirúrgico que absorva, né, que possa fazer cirurgia com toracotomia ou cirurgia vídeo-assistida, ou cirurgia por robô, que vai ser discutido o melhor tratamento. E uma estrutura para navegação. Então, aqui, essa navegação é trilhar um caminho para esse paciente. Então, esse paciente veio, fez a primeira rodada, não apareceu nenhuma lesão, como que daqui 2 anos ele vai estar motivado a participar desse grupo, né, para a gente não perder essa vida que poderia ser auxiliada com esse tratamento.
Os desafios para o rastreamento no Brasil, então, eles englobam a falta de políticas públicas, né? Então, a gente sabe todas as demandas que a saúde pública sofre, né, no nosso país, e a falta que a gente tem de políticas ligadas à prevenção. Então, às vezes, a gente tem lá o tratamento de ponta, mas aquilo que para prevenir é o que falta, né? Ou para a gente ter um diagnóstico mais precoce. Isso também está ligado às limitações orçamentárias e a grande variabilidade, né? Essa heterogeneidade da distribuição de recursos humanos e de equipamentos, né, em todo o território. As barreiras socioculturais, então lá também naquele braço que eu falei do NLST, falando dos afro-americanos, é algo que eles colocam. Então, o paciente que fuma mais tempo, geralmente ele tem um nível sociocultural menor e ele não recebe a informação de que o tabagismo é importante, que vai reduzir 20% a mortalidade. Então, assim, quando você apresenta os dados, é mais fácil da pessoa compreender. Quando isso não é apresentado, a gente entra nessas limitações que acabam comprometendo o sucesso. Achados incidentais são achados que aparecem no exame ocasionais, né? Então, quando a gente faz a tomografia, pega-se uma porção do pescoço, então pode aparecer nódulos de tireoide, alguns linfonodos, também é captada a porção superior do abdômen, então às vezes a gente descobre lesões hepáticas, lesões de vias biliares, né? Então, isso nós chamamos de achados incidentais e também o que vai se fazer com isso, né? No país que a gente tem tanta dificuldade para caminhar com as coisas. As doenças granulomatosas, elas também poderiam ser, então a gente tem mais casos de tuberculose, de paracoco, de criptococo. Então, são lesões que podem simular o câncer e que poderiam causar um certo temor, né? Então, eu vou fazer isso é uma tomografia, vai fazer um PET capta também, porque tem atividade inflamatória ali dentro, isso vai gerar uma angústia maior no paciente? Poderia ser, tem dois estudos, né, o BRELT 1, o BRELT 2 é o multicêntrico, que mostrou que, assim, não houve aumento de procedimentos intervencionistas por causa dessas suspeitas. Se você tem uma boa equipe multidisciplinar, então vai orientar direitinho o paciente à coleta de um escarro, vai encaminhar, tem as discussões em equipe, então isso a gente consegue limitar esse impacto que a doença granulomatosa poderia ter negativamente e ser até um fator a mais para diagnóstico e correto tratamento dessas doenças. As perspectivas futuras, elas são muito promissoras, né? E cada vez mais caminhando para essa questão de se personalizar, estudo genético e tal, e tudo isso acaba esbarrando em alto custo, né? Então, até mesmo em países desenvolvidos, são esses os critérios que a gente usa, a tomografia de baixa dose, por enquanto, que é o padrão ouro. Né? Mas a gente tem aí estudos já caminhando para marcadores moleculares, para estudo de mutações, e talvez a gente faça um exame de sangue daqui a alguns anos e descubra que a gente possa, né, pode vir a desenvolver. Tem também marcadores de respiração, DNA, o metabolismo do tumor, né? Então, todos esses aliados à inteligência artificial, né? Então, nós temos esses modelos que são aprendidos para laudos e também outros, né, que podem ser desenvolvidos pela inteligência artificial, que a gente acredita que isso tem um impacto muito grande e vai auxiliar-nos daqui para frente com o rastreamento. Mensagens para a gente levar, então eu gostaria de deixar que a tomografia de baixa dose deve ser usada como método de rastreamento para a população de risco. O rastreamento do câncer de pulmão reduz a mortalidade, então é importante que a gente tenha em mente que isso muda a vida do paciente e também que a gente divulgue para os nossos colegas, né? Porque, por exemplo, se um cardiologista, o raio-x hoje em dia, para estudo do tórax, cada vez mais limitado. Então, por exemplo, se ele vai avaliar a área cardíaca no paciente fumante, faz todo sentido, a gente não vai aumentar o custo, ele pedir uma tomografia. Então, isso vai auxiliar ele a ter uma medida mais detalhada, e a gente está estudando também se ele vai ter um câncer de pulmão. O rastreamento, ele não substitui a cessação do tabagismo, né? Então, é importante que a gente insista nessa tecla de que o paciente deve deixar esse vício que cada vez mais atrapalha, né? Desculpa, faltou a palavra, o sucesso, né, de tratamento, de doenças, desenvolve outras mortalidades e assim por diante.
A abordagem de populações suscetíveis, principalmente fumante, deve ser feita de forma multiprofissional. Então, às vezes, como cada um toca o paciente dentro do serviço de saúde, gera um impacto maior e faz com que ele tenha uma adesão a esses programas de forma satisfatória. Então, o nosso grande desafio é vencer o câncer de pulmão, né? Isso para todo mundo, acho que não só para os especialistas. E é importante que a gente tenha discussões, fórum como esse, que levem a informação e faça também essa mudança de cultura, né? A gente tem aí muito a aprender com as novas vias que estão disponíveis na medicina e também na nossa sociedade. É isso. Obrigada. Alô? Bom, a excelente aula, muito parabéns pela excelente aula e nos trouxe muitas informações. Vou chamar agora a doutora Manuela Pelim, que vai fazer uma moderação junto comigo, que sou a Edra, oncologista. Manu, vamos sentar ali? E eu vou começar com uma pergunta que é muito importante para a nossa vida social, porque é o uso do dispositivo eletrônico de fumar, né? Que eu acho que ele entrou no mercado, e eu quero que depois você fale para a gente, e se fortificou como que fosse substituto bonzinho do cigarro. Então, eu queria que você falasse um pouco desse dispositivo, até porque tem bastante estudantes, muitas pessoas escutando a gente aqui. Bom, dispositivo eletrônico de fumar é algo relativamente recente, né? Então, a gente tem mais de 10 anos que eles foram aparecendo no mercado. E já que a Edra falou que tem muito estudante ouvindo, então, assim, tem um dispositivo, fazer propaganda da Netflix, porque tá muito bom um dispositivo, não, gente, já estou confundindo as palavras. Um documentário que chama The Big Vape. E ele conta a história, né, um pouco da evolução do tabaco e coloca o impacto da indústria do cigarro junto disso. Então, nesse documentário, ele mostra que tinha uma intenção de redução de danos, né? Mas ele foi até a página 2, vamos dizer assim, porque depois que a indústria do tabaco começou a investir, isso mudou completamente do contexto, né? Então, eles foram modificando a molécula de nicotina de forma que ela ficasse mais palatável e mais aditiva. Né? Então, o que a gente vê nessas pessoas que estão trocando o cigarro de combustão pelo dispositivo eletrônico é que eles estão ficando muito mais adictos, né? E hoje em dia a gente nem está usando mais o termo tabagismo, a gente está usando nicotinismo. Então, é assim, a dependência da nicotina. Para vocês terem noção, dentro de um pod, ele fala assim, tem 2% de nicotina, mas aí tem 10 ml. Aí a pessoa fala, mas é só 2%, mas 2% de 10 ml vai dar 200 miligramas, e aí isso daí dá muito mais do que 10 maços de cigarro. E às vezes eles fumam isso em 3 dias. Então, assim, é assustador como que essa dependência está ficando, né? Eu tenho um caso que me chamou muita atenção, porque se a gente começa a estudar, a gente não tem não sabe do impacto que isso tem na vida social. E aí chegou uma paciente com o pod na mão e ela falou assim: eu vim aqui para você me ajudar a deixar isso, porque eu deixei o cigarro de combustão para tentar parar de fumar com isso. E agora, isso aqui está comigo em todo lugar, né? Então, parece uma muleta, eu estou fumando muito mais, eu estou fumando dentro do carro, estou fumando dentro de casa, que era algo que eu não fumava. E daí eu falei, nossa, esse negócio é bem tenso mesmo, né? Então, assim, além desse impacto social e das pessoas não reconhecerem o vape como cigarro, isso contribui para o aumento da dependência. Então, a gente está vendo que tem muito mais jovens fumando, é algo que é feito para captar esse público, né? Então, a crianças tem sabor, tem cor, tem. O ambiente restrito para isso não tem, né? Você vai numa formatura, uma festa assim, as pessoas estão fumando vape lá dentro e o de cigarro de combustão para o lado de fora. E tudo é forma de consumir cigarro. Então, o Reino Unido ele teve uma política de distribuir os cigarros eletrônicos como alternativa, e o que eles viram é que as pessoas realmente pararam de fumar o cigarro de combustão, mas não pararam de fumar o vape. Então, assim, trocou 6 por meia dúzia, né? A gente sabe até o momento que o cigarro eletrônico ele tem menos substâncias do que o cigarro de combustão, vou dizer metade.
Mas essas substâncias, elas também têm um potencial de danos. Isso não está ainda comprovado, porque, como eu disse, 10 anos na medicina é muito pouco para a gente ver o impacto que tem, mas já tem estudo in vitro mostrando que eles são carcinogênicos. Então, isso vai mudar o padrão daqui para frente, porque o consumo é muito intenso, né? Porque não tem restrição, eu fumo aqui, eu fumo no banheiro, ninguém sabe, né? Então, isso é algo que é bastante preocupante nesse quesito. E a dependência de jovens e adolescentes que nem têm nem sistema nervoso central trabalhado para isso, e muito menos pulmão, né? Então, no Reino Unido, teve bastante caso de crianças, né? Porque daí liberou até 18 anos, mas todo mundo dá o seu jeitinho, e aí adolescentes, né, de 12 e 10 anos estavam tendo, e teve muita internação na pediatria por causa de colapso pulmonar, sangramento, enfim. É bem temeroso mesmo. É, parabéns pela apresentação. A minha dúvida, assim, já tem alguma... a gente já consegue fazer uma transição desse cálculo do vape para o número de anos maço? Porque a gente acaba calculando, né? Um maço multiplica pelo tempo. Está sendo visto já uma forma de como calcular por tempo de vape, que vai ser feito rastreio. Isso ainda não, né? O que a gente tem visto mais é para tratamento, né? Então, uma coisa assim que, para a gente ter noção desse impacto do tratamento, né? Para cigarro de combustão, geralmente a gente faz monoterapia. Todo mundo começa com monoterapia, então eu vou dar ou reposição de nicotina, ou eu vou dar a bupropiona. Eu nunca começo associando os dois princípios, porque você trabalha muito mais com a abordagem motivacional. O vape, por ele ter essa nicotina mais disponível e mais aditiva, então a gente acaba, a recomendação está sendo associar a todas as formas que a gente tem de abordagem, né? Mas para cálculo de anos-massa, isso é uma dúvida muito grande, porque cada fabricante tem uma apresentação, tem um produto, então isso não é padronizado, o que tem dentro de cada dispositivo. E aí, por exemplo, quando vem um paciente com vape, você fala, você traz a caixinha para mim, porque um tem 2, outro tem 5%, então a gente acaba não tendo essa uniformidade, e aí os outros componentes que tem ali dentro também não aparecem. Tem uma outra dúvida também. É, em relação a... eu trabalho num serviço verticalizado, então a gente recebe um convênio só, né? Muitos pacientes. E eu vejo na prática muito paciente em estágio inicial, porque eu percebo que a pneumologista do lugar faz um bom trabalho, né? Mas o quanto que é o trabalho dela bem feito, ou o quanto que o Covid também acrescentou de diagnóstico, sabe? Porque a gente fez muita tomografia por Covid. Sim. Tem já algum dado, assim, de que o quanto que o Covid ajudou nisso? Olha, eu desconheço dado assim, né, publicação, mas realmente o Covid ajudou bastante, né? Eu tenho até uma amiga que o pai está tratando por isso, porque teve Covid, foi fazer a tomografia, né, da Covid, aí apareceu o nódulo e aí tá no tratamento. Mas não tem, pode ser que a colega esteja fazendo bom tratamento, e aí você tem uma amostra viciada, né? Que foi aquilo que eu estava falando na aula. Quando a gente começa a levar essa informação de que realmente reduz a mortalidade, que não é só gastar mais com o exame que é mais caro, que tem mais complexidade, a gente acaba pegando, né, tendo o diagnóstico mais precoce e podendo oferecer aí o melhor tratamento. Mas... Alguém tem alguma dúvida? Márcia, a minha dúvida é quanto ao rastreamento, né? A gente, hoje, alguns rastreamentos já estão bem estabelecidos e bem utilizados na prática clínica, né? Então, o PSA para câncer de próstata, mamografia para câncer de mama, colonoscopia para câncer coloretal, a gente vê que isso é feito, né? Lógico, muito aquém do que a gente gostaria, mas na prática a gente vê não só clínico, não só coloprocto, mas de uma forma geral, a indicação desse rastreamento é feito por diversas especialidades. Para câncer de pulmão, a gente vê que o rastreamento ainda é muito aquém, né? Então, mesmo a gente, eu como oncologista, eu, sendo muito sincero, eu acho que eu pedi 2 vezes uma tomografia com baixa emissão de radiação para rastreamento. Talvez agora com o consenso brasileiro, né, respaldando um pouquinho a nossa realidade, isso aumente um pouco a indicação. Mas, a seu ver, por que que hoje a gente faz tão pouco no Brasil, como comparado com os outros métodos de rastreamento? E, na sua opinião, você acha que a solicitação deve se restringir
ao pneumologista, que vai ser a pessoa mais capacitada para pegar um laudo positivo de rastreamento e indicar, né, a investigação subsequente, ou você acha que deveria, sim, outras especialidades, como a gente, oncologista, que pega muito paciente tabagista por outras indicações, a gente também deva contribuir aí solicitando os exames nesses pacientes de alto risco? Para a gente chegar nesse lugar de rastreamento, eu acho que ter saído esse documento já foi um passo, né? Então, agora a gente tem um respaldo da sociedade falando que deve se pedir, que tem benefício assim, você está preocupado com o custo, né? Vamos dizer assim, uma operadora de saúde é a cada 2 anos, nem é todo ano mais, né? Então, bianual já mostrou que teve benefício. Então, é caminhar, né? Então, eu acho que, assim, até no outro evento que eu estava caindo, eu falei assim, depois da Covid, a população começou a perceber que tem pulmão, né? Porque até então ninguém preocupava, todo mundo tinha seus queridinhos aí para rastreio e agora a gente está começando a despertar, então talvez a sociedade de pneumologia, de cirurgia torácica, possa endossar mais ou ter uma política que valide isso, né? Agora, com relação a quem deve pedir o exame, eu acho que todo mundo que atende paciente, né? Se você detectou que um paciente fuma mais de 20 cigarros dia por 20 anos, ou que ele parou de fumar tem 15 anos, peça o exame, né? E aí, depois, se vem alteração, direciona. Né? Ou até mesmo eu vou pedir, mas você vai mostrar para o pneumologista, porque daí o pneumologista às vezes trabalha no serviço que tem isso, né? Então, aqui em Campinas, eu sei que a Beneficência Portuguesa criou esse fluxograma, eles já estão fazendo rastreamento, e lá no Mateus Dora a gente está começando agora com esse sistema de navegação para também não perder paciente. Então, se de repente ele vem com uma tomografia, é fumante e tal, a gente coloca no sistema de navegação e esse sistema vai atrás desse paciente daqui 2 anos, fala, olha, está na hora de fazer, vamos repetir, né? Então, talvez a gente talvez não, provavelmente a gente vai diagnosticar mais precocemente. Então, eu acho que deve ser para qualquer médico, clínico, endócrino, vascular, que, né, são as pessoas que mais, cardiologista, que mais atendem, ou até mesmo neuro, né, por causa dos AVCs, as comorbidades que caminham junto com o tabagismo. E até qual idade a gente deve se pega um paciente com 50 anos, com alta carga tabágica, que tem recomendação para o primeiro exame. Eu vou repetir durante 2 anos até quando? Até 80, né? O que diz a diretriz. Tem mais? Não. Pegando o gancho do que o Davi perguntou, né? Todas essas equipes, todos esses médicos devem pedir. E, assim, a gente vai pedir tomografia de baixa dose, mas aí esse laudo para vir com aquela avaliação de Langerhans, né? Como a gente deve pedir isso para que o radiologista realmente mande esse laudo para a gente? Porque a questão é que a gente tem várias clínicas de imagem, não tem, acho que, isso padronizado nas clínicas de imagem, então como pedir isso? Eu acredito, e talvez se tivesse alguém da radiologia seria bom para explicar, né? Mas eu acredito que se você já pede uma tomografia de baixa dose para rastreio de câncer de pulmão, tá meio que subentendido, né? Mas assim, existem radiologistas e talvez a gente perca também nesse caminho, né? Mas, como eu disse, eu acho que talvez a gente tenha dado o primeiro passo com esse documento, né? Agora a gente vai ter que confiar que isso vai dar certo. Né? Obrigada. Mais quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu quero agradecer a excelente aula, Márcia, foi muito bom para todos nós, tá? E para o pessoal que está assistindo. E vamos para a segunda parte da aula, mas não pode ficar aí de castigo, né? E eu vou chamar a doutora Luísa, que é oncologista do Hospital São Luís, para fazer a aula de câncer de pulmão não metastático. Muito obrigada pelo aceite, né? E fique à vontade. Bom, obrigada pelo convite. Deixa eu esperar aqui o slide. Bom, eu tentei resumir essa aula que vai ser de doença não metastática, que é um pouco grande, mas vou me esforçar aqui. Coloquei só os estudos que a gente tem hoje em embasamento e já aprovação para uso, então tem muita coisa ainda sendo aprovada, mas que ainda não está disponível aqui no Brasil para essas indicações, então eu deixei algumas coisas fora, tá bom? Então,
Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Como a Márcia falou muito bem sobre a epidemiologia do câncer de pulmão, ele é o quarto tumor mais incidente no Brasil, né? Em termos de incidência é o quarto, mas em termos de mortalidade é a primeira doença maligna, né? A primeira causa de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. Então, são estimados mais de 32 mil casos novos por ano nesse triênio agora de 2023 a 2025. E um risco estimado de 17 casos novos a cada 100 mil homens e 13 casos novos a cada 100 mil mulheres. Quando a gente fala de câncer de pulmão, e a Márcia falou do rastreamento, como que a gente faz quando a gente se depara com um paciente com nódulo pulmonar e que a gente precisa investigar esse nódulo? Então, primeiro, como qualquer outra coisa, a gente vai partir para a história clínica. Então, a gente precisa avaliar sintomas, impactos na capacidade funcional, comorbidades, performance status. Para alguns pacientes, e na oncologia é bastante comum a gente atender pacientes idosos, então seria até interessante considerar avaliação geriátrica e screening para fragilidade em alguns pacientes, o próprio histórico de tabagismo também. Então, passada a história clínica, né, o histórico familiar oncológico, que é importante, a gente vai para exames complementares. Então, o paciente provavelmente já tem uma tomografia de tórax, e aí a gente vai pedir exames laboratoriais e complementar com uma tomografia de abdômen total com contraste. Idealmente, hoje a recomendação é para PET-CT com FDG e ressonância de crânio. Essa indicação é muito controversa ainda para estadio 1A, que é aquela doença muito inicial, mas estadio 1B para frente a gente vê que vale a pena fazer, tá? Os guidelines recomendam porque a gente tem estudos aí mostrando até 14% de upstaging da doença quando a gente faz o PET-CT e a ressonância de crânio. Isso aí pode evitar uma cirurgia fútil para o paciente, tá? Então, por exemplo, uma das qualidades aí, das características do PET, é que ele é um ótimo exame para a gente avaliar linfonodo, né? Então, a partir do momento que você tem essa suspeita, como que a gente faz a confirmação histopatológica, né? Onde que a gente tem que biopsiar? O melhor sítio da biópsia é aquele que atende a alguns critérios que a gente tem que ter, né? Primeiro, fornecer um diagnóstico preciso e quantidade de amostra suficiente. Hoje, em câncer de pulmão, a gente não consegue por exemplo, com uma PAF, fazer muitos dos testes moleculares que a gente precisa para o diagnóstico e para traçar um tratamento. Então, precisa ser um local que forneça aí uma quantidade suficiente de material. Tem que ser um local de fácil acesso, né? Um sítio de fácil acesso, um procedimento menos invasivo que esteja disponível e aquele que vai ajudar no estadiamento dos pacientes, né? Eventualmente, um paciente que tem uma lesão hepática suspeita, a gente pode optar por biopsiar o fígado, fazer diagnóstico e estadiamento também ao mesmo tempo, né? Sempre que possível, em casos assim mais complexos, a gente tende a discutir esses casos em reunião multidisciplinar. E, por exemplo, em nódulos mais periféricos, a gente pode usar biópsia guiada por tomografia, em massas centrais, biópsia guiada por broncoscopia, ou eventualmente em nódulos hepáticos, uma biópsia guiada por ultrassom também é um método bastante simples, né? E a partir daí a gente vai ter o subtipo histológico dessa doença. Então, ele é dividido grosseiramente em câncer de pulmão, pequenas células e não pequenas células, né? A maior parte dele, que é o foco da nossa aula hoje, é no câncer de pulmão não pequenas células, que corresponde a 85% desses tumores. E a partir daí a gente vai para uma segunda avaliação, que é a avaliação molecular, né? Hoje é fundamental para câncer de pulmão que a gente tenha essa avaliação, possa detectar aí possíveis alterações moleculares passíveis de tratamento. Então, a gente tem aqui 22%, que é de alterações do gene do EGFR, a gente 24% ali de Carras, que para a doença inicial a gente ainda não tem um tratamento específico, mas para a doença avançada hoje a gente já tem, né? Então, o que aconteceu na história do câncer de pulmão? A gente está vivendo aí uma evolução no diagnóstico, né? Um refinamento no diagnóstico nas últimas décadas, especialmente nos últimos 10 anos, e também na terapêutica, onde a gente passa de uma visão tradicional que a gente tinha de câncer de pulmão, onde todo mundo tratava do mesmo jeito, para uma visão onde a gente começou a dividir entre pequenas células e não pequenas células, a gente teve aí uma subclassificação dentro dessas histologias, e partimos aí para um subtipo molecular, EGFR, ALK, ROS, várias alterações moleculares, e também testar o PDL1 e os diferentes níveis de expressão.
Então, outro ponto principal, assim, no câncer de pulmão é a avaliação do mediastino. Hoje, a maioria dos pacientes acabam tendo essa recomendação de avaliar mediastino. Isso é um pouco difícil em alguns lugares, não é tão disponível assim. Então, o ideal, quando a gente encontra um paciente com câncer de pulmão, é a gente começar pelos exames de imagem e o que que é recomendado hoje por guidelines. Então, a gente começa aqui com tomografia ou PET-CT, de preferência PET. Se esses linfonodos mediastinais eles são negativos pela imagem, a gente só vai prosseguir com cirurgia direto caso esse tumor seja um tumor periférico e menor que 3 centímetros. Caso contrário, a gente vai ter que prosseguir com uma investigação para esses pacientes. Então, para tumores N1, né, ou tumores centrais periféricos com mais de 3 centímetros, a gente acaba precisando aí dessa avaliação e da confirmação histológica, que hoje é feita por EBUS ou mediastinoscopia, né? Se esses linfonodos são confirmados negativos, o paciente prossegue e vai para a cirurgia. Se esses linfonodos são positivos pelo PET, ainda que sejam positivos pelo PET, é recomendado que esse paciente siga com investigação, e aí ele também pode ir para uma EBUS ou mediastinoscopia. Se esses linfonodos são positivos, então a gente para e o tratamento vai ser um tratamento multimodal. A gente, de preferência, discute esses casos em reunião multidisciplinar. Se esses linfonodos são negativos, a gente pode, dependendo da cadeia, ter que precisar de uma mediastinoscopia adicional, ou eventualmente, sendo negativo mesmo, a gente vai para a cirurgia. E se for positivo, esse paciente é discutido para um tratamento multimodal. Então, a partir desse momento que a gente faz o estadiamento, e isso é fundamental para câncer de pulmão, a gente tem que ter o estadiamento correto, senão o paciente vai fazer um tratamento que não é adequado para ele. Então, a gente tem um estadiamento, e isso é muito heterogêneo em câncer de pulmão, porque a gente pode ter tumores pequenos com volume linfonodal grande, o contrário também. Então, é um estadiamento complexo para câncer de pulmão. E como a Márcia falou, a gente vai depois categorizar o paciente aqui dentro desses estadios, a partir do momento que a gente realmente investiga ele corretamente, né? E à medida que a gente vai aumentando o estadiamento, né, existe uma queda de 6 a 9% na probabilidade de sobrevida, à medida que isso aumenta de 1A para um B, de 1B para 2A. Então, isso realmente é fundamental a gente tentar fazer o mais rápido possível. Então, tem vários pacientes aqui nesse bolo que a gente pode considerar cirurgia, mas hoje a gente tem considerado ainda tratamentos, de preferência, tratamentos antes da cirurgia para tentar reduzir esse risco do paciente, tá? Então, algumas considerações, acho que a gente não está com cirurgião aqui hoje, mas considerações rápidas sobre a cirurgia. Isso deve ser considerado vários fatores, né? Fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao tumor, para a gente poder decidir se esse paciente é um paciente cirúrgico ou não, upfront, né? Então, comorbidades, capacidade pulmonar, o risco cardiovascular, fatores do tumor, qual que é a extensão desse tumor, a possibilidade de ressecção R0, se isso existe ou não, fatores relacionados à própria extensão cirúrgica, né? Às vezes o paciente não consegue uma cirurgia ideal, então talvez não seja a melhor opção para ele. E fatores relacionados à técnica cirúrgica que você é capaz de oferecer para o paciente, né? Então, a ressecção anatômica, que é a lobectomia com linfadenectomia, ele é o padrão para pacientes com estádio 1 e 2, tá? E a ressecção cirúrgica pode até ser considerada em casos mais avançados após uma reunião multidisciplinar. Isso tem ficado cada vez mais difícil no paciente com N, assim, N2, principalmente, a gente não costuma discutir isso para cirurgia, né? Mas eventualmente a gente ainda vê alguns casos que já chegam operados no consultório. Então a gente tem que estar preparado para receber esses pacientes. Só para lembrar, o papel da radiocirurgia no estádio 1 e 2, ele não é padrão, tá? Mas é uma opção razoável para alguns pacientes que são considerados frágeis ou, eventualmente, pacientes inoperáveis. Então, falando disso, depois que, por exemplo, o paciente operou e chegou no seu consultório, você precisa definir se você vai fazer um tratamento adjuvante ou não, tá? E hoje o tratamento adjuvante para câncer de pulmão pode ser com quimioterapia, com ou sem imunoterapia, ou pode ser com algum inibidor de tirosina quinase. Então, como que a gente avalia isso, né? Quem que recebe a quimioterapia adjuvante? Então, hoje, o estadio 2 a 3B com PDL1 negativo e sem driver é o paciente que poderia receber
a quimioterapia adjuvante. E o estádio 1B ainda fica controverso, mas a princípio, para aqueles tumores maiores que 4 centímetros, existe essa consideração de indicar a quimioterapia, tá? Só para contextualizar, como que a gente chegou nesse ponto de avaliar um papel, um tratamento pós-operatório. Então, essa foi uma meta-análise bem antiga de 1995, da BMJ, que, que avaliou 52 estudos, tá, que usavam quimioterapia para câncer de pulmão em diversos cenários, não só na adjuvância, mas dentre esses estudos, 14 foram estudos de adjuvância, tá? 8 estudos desses testando a cisplatina, e o que a gente via aqui nesse estudo é que todos esses estudos aqui foram de adjuvância e a maioria deles mostrava uma tendência a ganho com quimioterapia baseada em cisplatina. Esse estudo ele teve um ganho absoluto de 5%, mas que não foi considerado significativo. Então, esse estudo é negativo a princípio, mas isso mesmo assim serviu como um pontapé inicial para que outros estudos também fossem feitos nesse cenário. Existem vários estudos de adjuvância, eu não trouxe todos, coloquei alguns assim que eu considero que são importantes. E o outro estudo é a meta-análise da Lacey, que aí pegou estudos bem mais recentes para adjuvância, né? E tanto em sobrevida, e era um N bem considerável também, ó. 4.500, mais de 4.500 pacientes de 5 estudos diferentes. E aí eles avaliaram para sobrevida global e para sobrevida livre de doença. Então, em todos esses desfechos, o braço de quimioterapia. Então, em todos esses desfechos, tanto em sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de doença, o braço de quimioterapia performou melhor. E aqui, quando a gente vai olhar esses estudos, aqui eles colocam pelo estadiamento, né? Então, aqui, estadio 1A, a curva vai totalmente ao contrário, né? Quer dizer que para esses pacientes não só não houve ganho, como é detrimental você fazer quimioterapia. Então, por isso que a gente não indica quimio para estadio 1A. Outra coisa, pacientes com performance status 2 também foi pior. É pior eles fazerem quimio do que não fazer. E uma outra avaliação foi em relação ao esquema de tratamento, né? Porque cisplatina com vinorelbina pareceu ser melhor. Teve uma tendência a ganho disso aqui, mas a gente fica pensando, será que foi porque a dose da cisplatina foi maior nesse esquema? Talvez. Então, a gente não consegue tirar uma conclusão muito, assim, absoluta disso, né? Enfim, o benefício absoluto foi de 5,4 em sobrevida em 5 anos. Então, foi um estudo que realmente estimulou bastante o uso da quimioterapia adjuvante. Então, aí a gente tem estabelecido que a quimioterapia adjuvante sim faz sentido, mas e aqueles pacientes estadio 1B, que a gente ficava na dúvida se eles deviam ou não fazer quimioterapia, né? Então, esse aqui foi um estudo interessante do CALGB que testou carbotaxol para justamente essa população de paciente 1B. Não tinha nenhum estudo que testasse só esses pacientes. Então, esses pacientes, eles eram operados e depois eles eram randomizados para carbotaxol versus observação, né? E na população intention to treat, em população global do estudo, não teve benefício, tá? Isso não se mostrou benéfico, então ele foi um estudo negativo, só que quando a gente pega esses pacientes com doença maior que 4 centímetros, para eles sim fez diferença. Então, a sobrevida global mediana nesse grupo foi de 99 versus 77 meses. Então, hoje a gente considera a quimioterapia estadio 1B, doença maior que 4 centímetros. Um outro estudo interessante, que apesar de ser negativo, trouxe uma informação importante para nós, é esse estudo do Jipang, porque ele traz uma nova opção de tratamento adjuvante, que era com cisplatina e pemetrexed. E aí, porque até então a gente usava muito cisplatina e vinorelbina, né? Então, esse estudo testou esses pacientes para pemetrexed e cisplatina versus cisplatina e vinorelbina. A gente vê que as curvas são completamente sobrepostas, não houve benefício, e esse estudo não era um estudo de não inferioridade, por isso que ele foi um estudo negativo. Mas ele trouxe algumas conclusões importantes, né? A gente viu que o perfil de toxicidade com cisplatina e pemetrexed é muito melhor do que cisplatina e vinorelbina, né? 47% de toxicidade grau 3 e 4 no grupo do pemetrexed versus 89% no grupo da vinorelbina. Então, essa foi como uma opção de tratamento, né?
foi incluída como uma opção de tratamento para pacientes com doença não escamosa, que é o que a gente faz hoje na prática mesmo, um doublet de platina com pemetrexed. Então, e a imunoterapia adjuvante, né? A quimio a gente já sabia há algum tempo e mais recentemente a gente teve a incorporação de imunoterapia também nesse cenário. Então, a gente usa para quem? Basicamente, para os pacientes com estadio 2B a 3B, com PDL1 positivo. E hoje no Brasil a gente só tem aprovação para PDL1 positivo, TC maior ou igual a 1%. Então, a gente tem duas drogas aprovadas hoje no Brasil, né, que é o Atezo e o Pembro. Então, o estudo que embasou o uso do Atezo foi o Empower 010, que randomizou pacientes que tinham sido ressecados, né, randomizados para fazer quimioterapia. Todos eles faziam quimioterapia e eram randomizados para Atezo ou placebo, né, grupo observação. E aí, esses pacientes eram seguidos aí para a gente ver o que acontecia. Então, esse estudo, o endpoint primário dele foi sobrevida livre de doença. A gente vê que as curvas se abrem, né, e a sobrevida livre de doença em 36 meses foi de 60% no grupo que estava usando imunoterapia versus 48% naquele grupo que estava só em observação. Tá? E o hazard ratio foi significativo de 0,66 para quem tinha um PDL1 maior do que 1%. Então, hoje tem um grau de recomendação alto e isso está aprovado para uso já no Brasil. O segundo estudo é o estudo do pembrolizumab, que é o Keynote 091, pega a mesma população de pacientes também e faz a questão que o pembrolizumab aqui, ele vai ser feito por 18 ciclos, 18 administrações, versus placebo. Então, nesse aqui, os pacientes eram um estudo duplo cego, eles receberam placebo, no outro só observação mesmo. E aqui também a gente tem um benefício em sobrevida livre de progressão. Esses dois estudos, tanto o Empower 010 quanto o Checkmate 091, eles ainda não têm dados maduros de sobrevida global, mas o que a gente tem hoje é sobrevida livre de progressão, que também é estatisticamente significativa. E a gente tem hoje aqui 58,7 meses de sobrevida livre de progressão no grupo da imunoterapia versus 34,9, que é uma diferença considerável. Esse estudo ele teve algo curioso, que os pacientes que tinham PDL1 maior igual a 50%, eles não foram os únicos pacientes que não tiveram benefício. Então, ficaria a dúvida do porquê que isso acontece, né? Os autores do estudo acham que porque esse grupo de pacientes com PDL1 alto, que estavam no grupo placebo, eles tiveram um comportamento melhor do que o esperado, e por isso que talvez o estudo tenha fornecido essa informação. Mas essa aprovação aqui no Brasil é para PDL1 a maior que 1%, né, igual maior, mas independente da expressão de PDL1, ele teve benefício. Um outro tipo de tratamento que a gente usa de forma adjuvante são os inibidores de tirosina quinase, né? Que são para aqueles tumores que têm alguma mutação acionável. E hoje a gente tem aprovação para mutação de EGFR ou para fusão de ALK. E por que a gente assim favorece o uso dessas drogas? Primeiro, porque são drogas com alta taxa de resposta. São drogas de excelente tolerância para uso prolongado e que têm uma boa penetração em sistema nervoso central. Então, nesse sentido, a gente tem o ADAURA, que eu acho que a maioria de vocês aqui conhece, né, que é o estudo de pacientes com estadio 1B a 3A, que eram operados, eram testados para mutação da EGFR, e aqueles que tivessem mutações clássicas, né, de sensibilidade, eles eram estratificados para usar o zimertinib 80 mg por dia por 3 anos, ou o placebo. Então, o endpoint primário era sobrevida livre de doença. Então, a gente vê aqui, em termos de sobrevida livre de doença, foi um estudo espetacular, né? A gente vê hazard ratio super significativo, diferenças, assim, enormes entre os grupos, sobrevida livre de doença de 70% depois de 48 meses versus 29%. Esse aqui é o endpoint para a população global, aqui é só para estadio 2 e 3, mas mesmo para a população com doença mais inicial, esses números se mantêm. A sobrevida global também foi estatisticamente significativa, um hazard ratio de 0,49, com uma redução de 51% do risco de morte na população usando osimertinib.
E mesmo quando o paciente não, fazendo ou não quimioterapia adjuvante, ambos os grupos tiveram um benefício muito semelhante em sobrevida global, né? Tanto é que para alguns pacientes hoje a gente pode considerar não realizar a quimioterapia adjuvante, acho que não é ainda a maioria, mas para alguns pacientes a gente poderia poupá-los de quimioterapia e usar o osimertinib sozinho. E tem os dados de sobrevida livre de doença no sistema nervoso central, como essas drogas têm uma boa penetração, a gente também vê essa diferença em sistema nervoso central, uma probabilidade de sobrevida livre de doença de 90% versus 75% do grupo observação. E o segundo estudo que a gente tem hoje de TKI na adjuvância é o estudo ALINA, que foi recentemente aprovado agora. E esse estudo foi apresentado na ASCO ano passado, para pacientes também estadio 1B a 3A, ressecados que tivessem fusão de ALK. Diferente do estudo do osimertinib, esses pacientes aqui, eles não eram todos que recebiam quimioterapia. Então, eles randomizaram para alectinib versus quimioterapia baseada em platina. Então, boa parte desses pacientes aqui nunca receberam quimioterapia. Então, aqui o uso do alectinib era por 2 anos. As características do estudo são bem assim, em linha do que a gente vê no dia a dia, né? Pacientes com uma mediana de idade relativamente jovens, o paciente mais jovem com 21 anos no grupo no braço do alectinib. A maioria desses pacientes realmente nunca tinham fumado, então são informações que a gente costuma ver mesmo no dia a dia. Em relação à sobrevida livre de doença, no estadio, na população global do estudo, a gente teve diferenças bastante significativas entre os grupos. Então, em sobrevida livre de doença, 88% dos pacientes em 36 meses versus 54% do grupo de quimioterapia, né? E essas medianas ainda nem foram atingidas, porque esses pacientes estão respondendo muito bem ainda. Então, no momento do cutoff dos dados, a sobrevida ainda era imatura e só tinham havido 6 mortes no estudo. 2 no grupo do alectinib e 4 no grupo da quimioterapia. Quando a gente vê, esse benefício se mantém independente do estadio, seja um B, 2 ou 3. E aqui a gente tem os dados de sistema nervoso central, né? Em 2 anos, a maioria desses pacientes, quando recorrem, eles recorrem mesmo em sistema nervoso central, mas vejam que o número é muito maior no grupo da quimioterapia. Então, no momento do cutoff dos dados, é isso que eu já falei para vocês, mas em 2 anos, 98% dos pacientes estavam livres de metástase em sistema nervoso central, em 3 anos, 95% versus 79% nos pacientes do grupo da quimioterapia. Em relação à segurança com a alectinib, eu acho que quem já teve experiência com a droga sabe que é uma droga bem tolerada, não teve nenhum evento adverso grau 5 no estudo, em nenhum dos braços. O que mais comumente a gente vê são elevação de CPK, constipação, aumento de TGO e TGP ou elevação de bilirrubina, mas também que são, de certa forma, manejáveis. Então, isso é o tratamento adjuvante. Passando agora para o tratamento neoadjuvante. Quem são, em resumo, esses pacientes são os candidatos a tratamento neoadjuvante? Então, são aqueles pacientes com tumor maior que 4 centímetros ou linfonodo positivo N1 ou N2, confirmados pelo estadiamento invasivo do mediastino e que são considerados ressecáveis numa discussão multidisciplinar. Lembrando que esses pacientes eles têm que ser EGFR-ALK negativos. E aí, nesse cenário de doença localmente avançada, que a gente precisa fazer uma neoadjuvância, por exemplo, a gente tem também 2 estudos embasando essas condutas hoje. Um deles é o CheckMate 816, que faz o teste aí com nivolumab neoadjuvante, tá? Então, esses pacientes, eles foram completamente ressecáveis, eles não precisavam obrigatoriamente ter sido testados para EGFR e ALK. Então, os que já fossem testados e possuíssem as mutações, eles seriam excluídos do estudo, mas eles não era algo obrigatório na seleção. Então, eles eram operados e aí randomizados para receber químio com nivolumab versus quimioterapia sozinha 3 ciclos, prosseguiam com a cirurgia e aí depois poderiam ou não receber algum outro tratamento diferente adjuvante. Então, esses estudos de neoadjuvância, eles foram muito interessantes porque a gente consegue avaliar
alguns endpoints diferentes, que são, por exemplo, resposta patológica, né? Isso a gente não tem como avaliar em outros estudos. Então, resposta patológica completa e resposta patológica maior foram endpoints também que esses estudos de neoadjuvância conseguiram avaliar. Então, quando a gente pega a resposta patológica completa nesse estudo, olha a diferença: 24% dos pacientes tiveram no grupo de químio com imuno versus 2,2%. Então, quando a gente olha, inclusive, os gráficos aqui de sobrevida livre de progressão nessa população, também existe uma diferença aqui expressiva entre os grupos. E para quem teve resposta patológica completa, a sobrevida livre de eventos foi maior. Então, o benefício foi demonstrado em todos os subgrupos, independente do PDL1. Então, hoje a gente usa, inclusive, a resposta patológica completa e resposta patológica maior como surrogate endpoints, ou seja, endpoints substitutos, né? Porque os endpoints que a gente realmente busca são de longo prazo, como sobrevida global e sobrevida livre de progressão. O outro estudo que a gente tem é o Keynote 671, que também usa uma população muito parecida. Pacientes são randomizados aqui para receber pembrolizumab mais quimioterapia versus placebo mais químio. Eles vão para a cirurgia e aí depois continua o pembrolizumab pós-operatório. Então, na verdade, é um tratamento perioperatório aqui. Quando a gente olha a sobrevida livre de eventos, também foi bem expressiva a diferença, né? 62% em 24 meses versus 40%. Alguns desses desfechos ainda, a mediana em meses não foi atingida no grupo do pembrolizumab. Sobrevida global, a gente vê uma diferença que as curvas se abrem depois. Então, até 24 meses a gente não tinha uma diferença estatisticamente significativa, mas depois, na última atualização na ESMO do ano passado, eles apresentaram os dados de 36 meses e já tinha aí alguma diferença, a sobrevida ainda não tinha sido atingida para o grupo do pembrolizumab. Então, aqui é realmente falando sobre resposta patológica maior, né, e isso se define como menos de 10% de tumor viável na peça cirúrgica. Então, a gente teve 30% dos pacientes aqui no grupo no braço do pembrolizumab com resposta patológica maior versus 11% aqui no grupo placebo. E resposta patológica completa, 18% no grupo da imuno versus 4% no grupo de quimioterapia, né? Então, ele foi associado com taxas maiores aí de resposta patológica e isso se reflete aqui nos outcomes de sobrevida livre de evento. Quando a gente pega aqui pessoa que usou pembro sem resposta patológica completa e aqui usou placebo, mas com resposta patológica completa, ela performa melhor ainda, porque ela teve essa resposta e isso talvez seja esse surrogate endpoint que a gente procura. E o tratamento definitivo. Então, nós temos 2 imunoterapias adjuvantes, 2 imunoterapias aprovadas neoadjuvantes, e a gente tem um tratamento definitivo, que a princípio é para o paciente estadio 3, mas que é considerado irressecável, né? Então, hoje a gente tem quimioterapia com ou sem imunoterapia de consolidação, né? Químio concomitante à rádio, né? Então, a primeira coisa, esses casos, eles precisam ser levados em discussão multidisciplinar. Não é fácil decidir e eu acho que é impossível que o médico sozinho, o oncologista ou o cirurgião, decidam se esse paciente é candidato à cirurgia upfront ou não. Então, essa discussão de ressecabilidade leva em consideração alguns aspectos, por exemplo, a quantidade de cadeia linfonodal, diferentes tamanhos e grau de invasão do tumor, a possibilidade de ressecção R0, se tem doença bulk, e mesmo os tumores, quando a gente faz a avaliação do mediastino, existem diferentes grupos de N2 aí entre esses pacientes. Então, tem aquele N2 com doença mínima ou com doença oculta, que você eventualmente não sabe, talvez chegue até operado para você esse paciente já. Tem aquele N2 potencialmente ressecável, mas vai ter o N2 com doença difusa e volumosa, e esse paciente claramente não é um paciente para cirurgia. Então, para pacientes que são discutidos em reunião e chega-se a um consenso de que não, esse paciente não é ressecável, a gente tem que indicar um tratamento definitivo para ele. O que a gente tem de contexto histórico da doença irressecável? A gente já sabe por alguns estudos prévios que a gente tem aumento de sobrevida com tratamento concomitante versus o tratamento sequencial. Então, assim, é pior você fazer químio primeiro, depois você fazer rádio. O ideal é você fazer concomitante.
O uso de químio de consolidação depois do término da quimio-rádio, ele também não está indicado. A gente nunca teve um estudo randomizado que provou aumento de sobrevida nesses pacientes. A adição de quimioterapia de indução também é uma prática que não é utilizada de rotina. Eventualmente, ela pode ser discutida para alguns pacientes que têm um volume um pouco maior, e você está preocupado da radioterapia também ter muito efeito colateral. Então, eventualmente, para alguns casos, pode até ser feita uma quimio de indução, mas também não é uma conduta padrão. A gente tem como o tratamento padrão de base, digamos assim, a quimio-rádio concomitante, né, que provou realmente trazer um ganho em sobrevida global e tem sido padrão há muitas décadas. E a gente tem como regime de escolha carbo e taxol. Algumas outras opções com cisplatina e etoposide ou pemetrexed também, mas esse é o regime mais bem tolerado. Então, nesse cenário, a gente tem o estudo que embasa essa conduta, que é o PACIFIC, né, que é um estudo para quimio e rádio concomitante com imunoterapia de manutenção. Então, os pacientes que eram considerados irressecáveis foram submetidos a quimio e rádio concomitante, e aí eles faziam aqui um estadiamento novamente, para ver se eles já não tinham progredido após esse tratamento, o que não é tão infrequente assim, e eles eram depois randomizados para durvalumab por até 12 meses versus o placebo. Aqui as características da população, a maior parte deles eram estadio 3A, mas a gente também vê estadio 3B aqui. Em relação à dose de radioterapia, a maioria deles recebeu dose entre 54 a 66 grays. A maioria fez concomitante, mas uma proporção recebeu quimioterapia de indução. E a maior parte dos pacientes tiveram resposta parcial como melhor resposta ao tratamento. Quando a gente vai ver sobrevida global, esses dados já têm maturidade, são dados positivos, com hazard ratio de 0,72. Então, a probabilidade de sobrevida global aqui para o braço de durvalumab foi de 42,9 versus 33,4. A sobrevida livre de progressão também foi estatisticamente significativa, com hazard ratio de 0,55 entre os grupos. E a gente também tem um dado de tempo até progressão intratorácica e morte, também foi estatisticamente significativa, né? As curvas são bem diferentes. Então, hoje, a gente tem o PACIFIC aí como estudo que embasa a nossa conduta para esses pacientes. Então, como conclusão, o durvalumab realmente demonstrou uma melhora estatisticamente significativa, tanto em sobrevida livre de progressão, sobrevida global, e o perfil de segurança foi consistente. Eu acabei não colocando aqui porque era muita informação sobre o estudo, mas não mostraram novas toxicidades diferentes do que a gente já conhecia, não teve, assim, eventos novos. Os pacientes que receberam durvalumab tiveram menor incidência de lesões em sistema nervoso central em comparação com o grupo placebo. Esses resultados eles foram testados num estudo de vida real, que é o PACIFIC-R, e são mantidos também, porque é importante a gente ver, às vezes, o dado replicado no mundo real. E esses dados e esses benefícios se mantiveram nessa população. E o que a gente teve de recente agora do último Congresso Europeu de Câncer de Pulmão foi que o PACIFIC-2, que era um estudo que estava em andamento para tentar trazer o durvalumab para quimio e rádio concomitante, ele foi negativo, tá? Ele teve mais toxicidade e ele não demonstrou nenhum benefício em sobrevida global, nem sobrevida livre de doença. Então, continuamos aí com o PACIFIC como tratamento padrão para doença irressecável. Bom, é isso, pessoal. Excelente aula, pode sentar ali, doutora Manuela. Luísa, você conseguiu resumir muito bem, tá? Eu acho que todo mundo aqui está craque em tratamento de doença localizada. Eu vou começar com uma perguntinha, mais uma enquete para você que deu a aula, né? Mas sobre a neoadjuvância, né? Esses pacientes, você acha que o cirurgião vai conseguir mandar para a gente ou eles já vão? Você acha que eles vão chegar para nós? Então, acho que os cirurgiões, me parece que eles estão mudando um pouco a visão deles, mas isso é um trabalho, acho que um trabalho de formiguinha também, né?
Acho que a gente tem convidado muito eles para esses eventos. Às vezes eles não vêm, mas a gente convida. Então, assim, eu vejo que em alguns lugares isso funciona melhor. Em serviços onde você tem as especialidades bem definidas, onde as pessoas trabalham próximas umas às outras, eu acho que isso funciona mais. A gente vai continuar recebendo paciente com doença avançada que já vai chegar operado, isso aí é inevitável, mas eu acho que a gente está mudando um pouco essa mentalidade dos cirurgiões. Pelo menos assim, os últimos casos que eu tive experiência me surpreenderam positivamente, digamos assim. Então, eu espero que com essas ações, essas aulas que a gente faz, eventos, eles consigam entender que eles não podem tomar a decisão na primeira consulta lá no consultório deles, eles precisam encaminhar para o outro especialista, porque é uma discussão em conjunto, né? Excelente. Excelente explicação. Multidisciplinar, Multidisciplinar. estágio iniciais. E outra coisa também que o cirurgião pode facilitar é até a solicitação molecular, né? Porque a gente tem que ter essa informação muito breve, né? Muito no início, e chega pra gente sem essa informação, acaba que o tempo, né, é muito importante para esse paciente. Então, a presença deles é importante até para eles fazerem essa, pelo menos pegar o material e mandar pra gente, né? Puxando um pouquinho também para a Márcia, né? O paciente já vem com uma pneumopatia de base, né? Ele faz a radioterapia na doença, no tratamento definitivo. Depois a gente vai ainda colocar uma imunoterapia que tem um potencial de toxicidade pulmonar. Qual que é o paciente que eu devo ficar mais preocupada, assim, em relação a essa toxicidade pulmonar? Assim, tem algum que se tem acompanhamento no consultório, que precisa de uma atenção especial, alguma medicação, otimização de medicação? Eu queria para as duas, na verdade. Se você também, na sua prática. Então, acho que, na verdade, todas as comorbidades têm que estar muito bem alinhadas, né? Porque você vai dar uma medicação que é localizada, mas que vai ter uma ação em todo o corpo, né? Então, assim, se tem uma cardiopatia e tal, então, tudo tem que estar otimizado. Se ele já tem uma doença pulmonar, nós temos que ver se ele está também com esse tratamento otimizado. Então, tá com todos os broncodilatadores, que aí provavelmente a gente pensa mais no DPOC, né? Ele está com todos os broncodilatadores. Se tem fibrose e está fazendo uso de antifibrótico, acho que aí também já é um pouco mais limitante para receber uma outra medicação que tem uma toxicidade pulmonar maior, né? Então aí a gente vai ter que pesar qual que é o benefício maior, né? Dá para fazer o imunomodulador ou não? Então, eu acredito, né, como estamos falando aqui, é essa multidisciplinaridade, né? Porque às vezes descompensa o quadro pulmonar por causa de uma patologia cardíaca. Então, assim, não sei te dizer de imediato, mas assim, se houve uma toxicidade, talvez valha um passo atrás, e aí a gente compensa clinicamente e vamos discutir qual que vai ser a melhor terapia nesse sentido. Eu acho que, como oncologista, acho que a maioria de nós já está, de certa forma, assim, um pouquinho em alerta, né, para esses pacientes que usam imunoterapia, não só para câncer de pulmão, mas câncer de mama, alguns anticorpos, droga conjugada, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Então, acho que uma das coisas importantes é a própria orientação ao paciente quando ele começa o tratamento. Então, tem que ser algo que você precisa falar, que às vezes o paciente está em casa com falta de ar, achando que ele está gripado, achando que ele está tendo outra coisa, e pode ser realmente uma toxicidade, uma pneumonite, né, imunomediada. Então, a orientação dos pacientes, acho que se você vê o paciente realmente piorando o padrão respiratório, acho que uma tomografia ali, não postergar muito essa investigação, fazer logo no começo, até para você saber se esse paciente vai precisar usar corticoide, eventualmente até algo um pouco mais, assim, imunossupressor, e para escolher se esse paciente vai conseguir reexpor ou não a droga, né? Que é outra questão que pode ser limitante aí, essa toxicidade no próprio tratamento. Agora foi. Acho que você conseguiu resumir aí num tempo bem curto um assunto bem extenso. Então, eu falei para ela, eu falei, será que ela não tá com sede? Eu falei, então, é... É, então, a minha dúvida, uma questão de neoadjuvância. Acho que neoadjuvância, como é algo mais recente, talvez seja a dúvida maior, né?
uma coisa que você chamou a atenção, principalmente no estudo Checkmate, que eles não testavam obrigatoriamente os pacientes, né? Mas eu queria saber, assim, na sua prática, você testa todos esses pacientes, e vindo positivo, você exclui esse paciente de fazer porque o estudo acabava excluindo, né? Você exclui esse paciente de fazer a neoadjuvância com imuno, pensando já talvez uma adjuvância com agente específico, né? Eu acho que em relação Terapia-alvo. à testagem, a gente tem testado cada vez mais cedo. Então, assim, provavelmente no meu consultório esse paciente teria o teste. Nem em todo lugar talvez ele consiga o acesso, mas assim, eu tenho testado desde muito cedo os pacientes com aquele painel, não o painel extenso, porque é até difícil o paciente querer pagar tudo isso sem nem saber se um dia vai precisar dessa informação, mas com aquele painel que a indústria fornece mais enxuto, né? Mas eu tenho testado, assim, todos os pacientes. E essa questão do EGFR, realmente, eles não eram obrigados a ter esse resultado antes da randomização, mas se tivessem, eles eram excluídos. Então, assim, acho que a gente não está autorizado a usar imunoterapia neoadjuvante para quem tem mutação de EGFR. O que a gente poderia pensar? Fazer a quimioterapia neoadjuvante e depois fazer um tratamento com TKI adjuvante, que aí a gente teria embasamento para fazer as duas coisas, né? Mas realmente, até por questão de toxicidade, se a gente for lembrar dos dados do Flaura, a gente poderia complicar um pouco a vida desse paciente fazendo imuno e logo depois mudar para osimertinib, por exemplo. Então, assim, realmente, se tiver mutação, eu não faço imuno neo, eu deixo para usar, eu faria talvez quimioterapia neo e deixaria para usar o TKI adjuvante. Parabéns, Luísa. Realmente um desafio falar em 30 minutos todo o câncer de pulmão doença inicial. É, os dados ali de TKI, né, tanto na adjuvância como até na doença estágio 3 de consolidação pós-radioquímica, a gente vê os hazard ratio de sobrevida livre de progressão, né, de doença de 0,2, 0,27, uma coisa que na oncologia é surpreendente. A gente já imaginava que talvez isso trouxesse ganho sobre a vida global, mas era uma coisa que a gente não tinha essa certeza. Agora a gente sabe que a gente consegue curar pacientes, né, usando TKI. Então, eu acho que hoje a gente tem que testar todo mundo desde a doença inicial, né? Eu acho que a gente vai usar essa informação desde o paciente com estágio 1, com um tumor maior que 4 centímetros. Minha dúvida real de neoadjuvância, que você mostrou ali, eu acho que todo oncologista cada vez mais defende neoadjuvância praticamente para todos os tumores, né? Então, hoje, para melanoma, a gente está começando a pensar nisso, para câncer de reto. Então, a neoadjuvância é uma forma de a gente ver em vivo a resposta ao tratamento. Mas o nicho de pacientes é muito amplo ali, né? Você pega pacientes com tumor maior que 4 centímetros que você pode incluir para neoadjuvância. E agora, defendendo um pouco o cirurgião, que ele não está aqui, mas se o cirurgião estivesse aqui e falasse para mim, ó, tem um paciente com um tumor de 4,5 centímetros, N0 no exame radiológico, posso operar para front? Eu acho que eu ainda acho que não seria errado fazer isso e, 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 e avaliar a necessidade da adjuvância conforme a avaliação molecular e até se o paciente é GFR mutado, talvez até faça mais sentido da adjuvância e depois fazer um TKI após. Na sua visão, esses pacientes com doença mais inicial, né? Paciente que tem um tumor de 4, 5 centímetros, mas que seja N0, você ainda favorece realmente neoadjuvância para esse paciente ou não? Qual que é a sua impressão? Eu acho que se o paciente for estadiado no mediastino e ele for realmente N0, eu também acho que ele poderia ainda ir para uma cirurgia upfront e a gente pensar numa adjuvância depois. Porque, a princípio, o paciente que vai fazer neoadjuvância, ele é o mesmo paciente que vai fazer adjuvância. Se a gente for pensar bem, assim, o critério das duas é igual. Então, se for um paciente com uma lesão única, que tem 4 centímetros ali, até tudo bem, eu acho, operar e a gente fazer a adjuvância depois. Agora, se faz um estadiamento invasivo do mediastino, ele tem doença mediastinal, eventualmente um N1 ou N2 até, eu consideraria neoadjuvância para esses pacientes. Eu não gostaria de recebê-los para fazer adjuvância.
até por causa de todo o racional que a gente sabe de neo, de outras, para outras doenças, em questão de micrometástase. O que a gente tem de muito interessante para a neoadjuvância é realmente a questão de resposta patológica. Isso a gente conseguir correlacionar isso, de repente, com melhores desfechos em sobrevida. A gente não tem dados de sobrevida para neoadjuvância, mas provavelmente devem vir positivos, porque a gente teve uma taxa de resposta patológica completa muito superior, né, com quimio-imuno, por exemplo. Acho que essa informação de resposta patológica é algo que, assim, motiva mais a gente a tentar fazer neoadjuvância, mas também não acho que nessa situação que você passou seria errado operar e depois a gente considerar adjuvância, não. E no outro extremo, aquele paciente que é o 3A, o 3B, que hoje o cirurgião fala, não, dá para operar, mas a gente quer defender radioquímio definitiva com consolidação nessa era da neoadjuvância. Como que você interpreta aquele paciente borderline, o 3A, 3B? Você hoje pensa só químio neoadjuvante conforme a resposta opera, ou você considera 3B é um paciente que não vai ter um downstage suficiente, não, talvez a cirurgia para ele não faça sentido? Como que esse paciente mais difícil, mais Esse é complexo, como que difícil. você discute hoje com o cirurgião qual que seria a melhor abordagem? Esse é bem difícil. Primeiro porque para o cirurgião falar que não é operável, eu acho que já é uma grande dificuldade aí, né? Então, dependendo do cirurgião, ele consegue operar muita coisa. Eu, sinceramente, assim, não fico muito animada ainda com esses pacientes estadio 3B para fazer neoadjuvância, sabe? Eu acho que esses pacientes são de muito alto risco. Acho que eles vão ser submetidos a uma cirurgia grande e uma chance muito grande de recidiva. Mas também não acho que está errado. Realmente é um paciente muito difícil da gente decidir o que fazer. Por isso que é interessante fazer reunião multidisciplinar e pegar a opinião de todas as especialidades, ver se as pessoas concordam naquela conduta. Mas realmente, assim, eu tenderia talvez ainda a manter quimio-rádio. Eu acho que uma coisa que ajuda um pouco, talvez, nessa definição é o próprio status da mutação do EGFR do ALK, porque às vezes você tem um bom tratamento para oferecer depois, né? Então você pode fazer quimio-rádio e fazer eventualmente. Esses pacientes ainda não conseguem fazer de cara logo um inibidor, mas eles, na recidiva, eles têm um bom tratamento para receber. Então, isso ajudaria, mas realmente é uma definição muito difícil de fazer. Esse é o paciente mais difícil, eu acho, de definir o que fazer. Se ninguém tiver pergunta, eu queria perguntar uma coisa pro. Você vai perguntar, Fran? Não, pode perguntar. Pode perguntar, Luiz. Não, eu ia perguntar, na verdade, para o Fábio, aproveitar que ele é radioterapeuta e está aqui. Se você, Fábio, ainda vê papel de radioterapia adjuvante, radioterapia pós-operatória, em algum cenário, porque hoje, assim, não é um tratamento padrão, mas eventualmente um ou outro paciente a gente discute, né, de forma individualizada, se seria benéfico ou interessante receber. Qual que seria esse paciente que talvez você se animaria em fazer radioterapia pós-operatória? Olha, geralmente aqueles pacientes que a doença ela era considerada N1 ou N0 e acabou descobrindo sendo N2. Acho que aí são os estudos mais clássicos, bem mais antigos, mostrando que tinha benefício em fazer e que não tinha benefício em fazer nos N1, né? Por conta de aumento de toxicidade, inclusive com aumento de mortalidade com a trimodalidade. Então, nessas questões, nessas situações, especificamente nesses pacientes, aí eu vejo sim um tratamento de radioterapia adjuvante, né, nesse contexto pós-operatório mesmo. Mas acho que até foi falado rapidamente, né? Eu acho que pensando no oposto, né? Aonde a gente poderia indicar mais a radioterapia numa situação que hoje talvez não tenha tanta indicação, até mesmo no estágio inicial, tá? Tem estudos mais recentes mostrando que até o paciente que ele é operável, mas que ele opta por fazer a radioterapia ablativa, de primeiro momento ele tem um controle local excelente, com uma sobrevida boa. É lógico que ainda não é um estudo de longo acompanhamento, né? Mas tem se mostrado bem promissor, inclusive nos pacientes que são operáveis. Então, acho que invertendo um pouquinho, talvez nessa situação também a indicação um pouco maior, mas adjuvante mesmo, acho que só no N2 mesmo que foi descoberto por pós-operatório. Para esse paciente com a doença mais localizada é o que eu mais me preocuparia em ter um estadiamento adequado do mediastino, né? Porque se a gente deixa passar um N1 microscópico ali, que por acaso não pegou no PET, não pegou
não pegou na tomografia, a gente vai ter um problema que a gente vai estar subtratando esse paciente, né? Então, acho que esse é o paciente que eu mais me preocuparia em ter o estadiamento assim, mais refinado possível para não deixar passar a doença não tratada. Ou então até para mudar depois o campo da radioterapia, né? Dependendo do que a gente achar no estadiamento. No estadiamento invasivo mediastino. E até em linha com o que foi perguntado para a Luísa, vou só passar aqui a minha opinião pessoal, né, nessa questão do aquele paciente que o cirurgião fala que não é operável, né? Aquele que tem a doença, por exemplo, linfonodal muito volumosa. Se eu insistiria em tentar fazer com que ele opere ou se iria para o tratamento definitivo. Assim, eu particularmente, a minha impressão os estudos, né, de tratamento perioperatório, de neoadjuvância, né, o Keynote e o Checkmate, eles são tratamentos de neoadjuvância, eles não são tratamentos de conversão. Então, acho que esse paciente que o cirurgião fala, eu não vou conseguir operar porque eu não vou conseguir fazer R0, esse paciente é um paciente que eu mandaria para quimio-radioterapia. E a Luísa mostrou, a gente tem quase 50% de sobrevida global nesses pacientes em 5 anos. Então, não fico chateado desse paciente não ir para um tratamento perioperatório. Se o cirurgião fala, olha, não vai dar para operar porque eu não vou conseguir tirar R0, eu já penso mais em encaminhar esse paciente para um tratamento definitivo mesmo com quimio-rádio em seguida do durvalumab, né? E a gente vai ter agora na ASCO esse ano a apresentação na plenária do Laura, né? Que é o estudo para pacientes com EGFR mutado de tratamento de consolidação pós-quimio-rádio com anti-EGFR, né? Então, acho que vai só reforçar mais aquela ideia de cada vez mais a gente ter a questão do sequenciamento, pelo menos da análise molecular, mesmo um painel mais básico, cada vez mais precoce mesmo. Acho que vai ampliar mais o leque, vai dificultar um pouco mais a nossa decisão terapêutica, mas vai ampliar o nosso leque de opções aí para esses pacientes, com certeza. E vai chegar ainda o momento que a gente vai estar discutindo o TKI neoadjuvante, porque já tem o neoadaura, Sim. né? Então, daqui a pouco, talvez a gente precise mudar essas discussões e falar de fazer o zimertinib neoadjuvante, sabe-se lá se não é melhor mesmo ou não, né? Então, tem muita coisa mudando aí e felizmente melhorando muito o prognóstico dos pacientes, né? Bom, ah, sou Leonardo, oncologista, também faço parte da diretoria de oncologia. A Edra pediu para eu encerrar o evento. Queria parabenizar a todos e agradecer a Luísa, a Manu, a Márcia por ter aceito o convite, né? Foram apresentações realmente fantásticas e eu acho que deixa muito claro para a gente toda essa evolução, como você mesmo mostrou, Luísa, na apresentação, que a gente parte de um cenário em que a gente entende, trata os pacientes tudo de uma forma muito parecida, e hoje a gente vê que é um cenário extremamente complexo, que está ficando cada vez mais, né, assim, ampliando o nosso leque de opções, mas, por outro lado, a gente vê uma modificação mesmo da história natural da doença, podendo, né, potencialmente beneficiar esses pacientes e curando realmente um número muito maior. E aí também trazendo a questão do rastreamento, né, assim, é muito claro o benefício em termos de sobrevida e essa importância, e isso realça para a gente, assim, a questão, como todos comentaram, da multidisciplinaridade, da proximidade dos colegas, né, das diferentes disciplinas, em toda essa linha do cuidado. Então, é muito importante, eu acho que fica muito claro, né, e cada vez mais claro para a gente, a importância de a gente discutir essa jornada do paciente, né, desde um momento de um rastreamento, eventualmente um diagnóstico, a partir daí uma avaliação com o cirurgião, a gente vai precisar de uma conversa com o oncologista, com o radio-oncologista, para definir essa linha de cuidado. E realmente, para um único profissional tomar uma decisão num cenário tão complexo como é hoje, o tratamento de câncer de pulmão realmente é algo que a gente não pensa mais. Então, só parabenizar a Eda pela organização do evento e agradecer a todos pela presença, quem está nos assistindo em casa também. E fiquem à vontade, convidados também para os nossos próximos eventos, com certeza. Boa noite a todos.